O livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, retrata a história de Fabiano, que andava com sua família pela paisagem árida da Caatinga do Nordeste brasileiro. Sua família era composta por Sinhá Vitória, sua esposa, e seus 2 filhos, que eram chamados de filho mais velho e filho mais novo. Também tinha Baleia, que era o nome de sua cachorra, e também havia um papagaio, que foi sacrificado para matar a fome da família. Após um tempo andando, encontra uma fazenda e logo pensa que ali pode se estabelecer. Mais tarde, quando ele desce para o bebedouro dos animais, viu que lá tinha água. Então pensou: essa noite teremos comida, água e um lugar para se estabelecer. Quando chega a noite, mostra uma paisagem de que chuva vem por aí. E logo ele pensa que a seca vai embora e virá uma ótima terra para plantação. Novos tempos virão, é o que ele pensa, pois tudo estava dando certo na vida dele e era um tempo de mudança. Fabiano está satisfeito com a situação atual, pois ele encontrou uma fazenda que pode abrigar a sua família. Mas é aí então que chega o dono da fazenda e expulsa Fabiano. Mas Fabiano consegue negociar a troca de seus serviços pela moradia. Fabiano se sente um animal por ter sempre que lutar pela sobrevivência. Seus filhos fazem pergunta e ele se sente incomodado pelas perguntas e vai falar com Sinhá Vitória sobre o ocorrido. E ele lembra de seu Tomás da Bolandeira, que era um homem que lia muito, era estudioso, sabia falar, mas mesmo assim morreu com a seca. Fabiano, ele pensa como o patrão dele o trata mal e o desejo de Sinhá Vitória de ter uma cama boa, mas a ideia inicial é a sobrevivência. Fabiano vai à feira comprar comida, querosene e um pedaço de chita a pedido de Sinhá Vitória. E ele começa a pensar se não está sendo enganado na feira por não saber falar. Fabiano pensa em tomar uma pinga lá na bodega do seu Inácio. E ele se encontra com o soldado amarelo que o chama para jogar cartas. Fabiano perde tudo no jogo e começa a ficar preocupado por não levar o que Sinhá Vitória pediu. E é então que o soldado amarelo começa a provocar Fabiano e Fabiano não se segura e xinga o soldado. Fabiano ele acaba sendo preso e vai para a cadeia. E na cadeia ele começa a ter vários pensamentos e chega a pensar que o fardo que carrega é a família. Sinhá Vitória, incomodada com a cama de varas, tudo que ela queria para ela e Fabiano era uma cama de couro como a de seu Tomás. Fabiano até tentou calcular como eles poderiam economizar, mas se perdeu todo nos números e disse a ela que o problema era porque ela gastava muito com sapatos, roupas e querosene. Então ela disse que não, que era o problema era ele, que gastava muito com pinga e com jogo. Depois pensou em vender galinhas e porcos. E ela rezava muito porque tinha medo que a seca voltasse ao sertão. O filho mais novo de Fabiano viu ele amansar uma égua. Então se admirava muito com os feitos heróicos do pai e não entendia por que os outros da casa eram tão indiferentes dele. Vendo isso, logo pensou que poderia fazer algo igual para surpreender Baleia, sua cachorra, e o filho mais velho. Então a montou em uma cabra, onde conseguiu ficar por alguns minutos, só que o agito do bicho não o deixou ficar por muito tempo e ele caiu ao chão. Então seu irmão mais velho e Baleia, a cachorra, começaram a rir dele. O menino, por admirar muito seu pai, tinha um sonho que quando crescesse se tornasse um homem igual a ele. O filho mais velho escutou assim a teta rezando, e enquanto ela estava rezando, ela mencionou a palavra inferno. E então o garoto ficou muito curioso em saber sobre essa palavra, porque eu acho muito bonita, e ele vai perguntar para sua mãe. Sua mãe, distraída, disse apenas que era um lugar muito ruim. E então ele vai perguntar para seu pai. Seu pai nem sequer lhe respondeu. Aí ele foi, voltou e foi perguntar para sua mãe. E sua mãe disse que era um lugar quente, com várias fogueiras e espetos. O menino inocente perguntou a sua mãe se ela já tinha ido lá. E sua mãe se zangou-se e deu uns cascudos nele. Ele saiu chorando e seu cachorrinho foi atrás. E então ele ficou pensando sobre e não se conformava, porque para ele não existia nada ruim. E aquela palavra era muito bonita para ser uma coisa tão ruim. Porque para ele não existia nada ruim, porque até o chiqueiro, o bebedouro, o pátio, tudo que ele conhecia era bom.
Só que ele lembrou de um dia que ele estava viajando com sua mãe e seu irmão, que foi um dia muito ruim para eles, que ele chegou até a desmaiar por causa do calor que estava muito grande. E ele acreditava que ali sim poderia ser um inferno. Mas resolveu esquecer essa palavra, porque já tinha trazido muito prejuízo para ele, que ele levou até um cascudo da mãe. E ficou se questionando sobre outras coisas, por exemplo, como poderia existir estrela. Mas resolveu esquecer e ficou brincando com sua cachorrinha, que na verdade só estava ali por causa de um osso que... Era uma noite muito fria por causa de chuvas e trovões que estavam muito fortes e ninguém estava conseguindo dormir. E então o filho mais velho, o seu irmão, estava deitado no colo da sua mãe, sem a Vitória, enquanto o pai Fabiano estava contando suas histórias imaginárias e a cachorrinha Baleia estava deitada no chão da sala, escutando. Como estava muito frio, o filho mais velho resolveu ir pegar lenha para aquecê-los, né? E o seu pai não gostou, porque ele disse que aquilo era uma falta de respeito e queria castigar ele por causa disso. Só que, assim, a Vitória não deixou, porque, né? Então, eles ficaram lá discutindo, só que depois voltaram ao normal. E, assim, a Vitória estava com muito medo de haver uma inundação por causa da chuva que estava muito forte. Só que depois ela ficou mais tranquila. E o Fabiano continuou contando suas histórias, só que chegou um momento que um dos filhos ficou se questionando sobre um fato lá que ele tinha falado, e ele resolveu contar a mesma história, só que de outro jeito. Só que os filhos não gostaram muito, porque disse que ali estava na cara que era mentira, e a cachorrinha continuou lá deitada no chão. Fabiano e a família vão para a festa de Natal na cidade. Chegando lá, ele acaba discutindo com o soldado amarelo, que ele acaba ficando com tanta raiva que vai beber, bebe tanto que acaba dormindo na rua. Sua mulher, ao ver aquilo, acaba ficando triste. A cachorra baleia estava com manchas negras na pele, com sua boca toda inchada e não conseguia comer, e estava sangrando. Então o seu dono percebeu que ela já estava quase morrendo e decidiu acabar com o sofrimento dela, dando um tiro nela para que ela possa morrer, né? Para não estar sofrendo. E conversou com sua mulher, que é assim a Vitória, e ela concordou. Só que os seus filhos não concordaram, porque disseram que ela era parte da família e começaram a chorar. E só que sua mãe levou eles para o quarto e tamparam os ouvidos deles para não escutar a cachorrinha sofrendo. Só que o Fabiano, mesmo assim, atirou na cachorra e ela só atingiu a parte traseira e ela saiu chorando e latindo muito e quis ir para um lugar deitado. Ela até quis morder o dono, mas ela disse que ele era o mestre dela de todo jeito e que era melhor descansar lá para se acordar em um lugar melhor, porque na verdade ela já estava vendo nuvens brancas ou nuvens pretas e já sabia que estava prestes a morrer. Quando Fabiano se encontrava na cadeia, ele se conscientizou de que haveria pessoas no mundo que apenas por ter uma posição superior na sociedade perante a ele, iria querer humilhá-lo. E com o tempo ele percebeu que pessoas com muito dinheiro também eram capazes de fazer isso. E quando ele descobriu que estava sendo roubado pelo seu patrão, ele entrou numa revolta e numa descrença muito grande sobre si. E começou a pensar que todo mundo estava roubando ele, a partir do seu patrão até os fiscais do governo. E ele começou a pensar se ele teria um futuro melhor e começou a acreditar que ele não teria um. Fabiano encontra o soldado amarelo, o homem no qual havia posto ele na cadeia, perdido no meio do sertão. E ele começa a observá-lo e percebe que fisicamente ele é bem mais forte do que o soldado. E fantasia na sua cabeça matá-lo. Mas, quando ele conclui seus pensamentos, ele percebe que ele não é assim. Que não é porque o soldado era mau que ele também deveria ser. E resolve ensiná-lo o caminho de volta para casa, mostrando ser uma pessoa boa e honesta. Fabiano, ele faz um resumo mental de todas as desgraças que têm acontecido na sua vida, inclusive a morte da sua grande amiga Baleia, que ele teve que sacrificá-la. E ele acaba percebendo que ele não tem mais sonhos, não tem mais motivação de vida, o que deixa muito triste. Bom, naquela época, como era de costume, surgiram diversas aves que consumiam a água do córrego. Então a sua esposa, assim, a Vitória, alertou ele e
disse que ele tinha que tomar uma atitude, porque senão ia acabar faltando água para o gado. Então ele empunhalou a sua espingarda e disparou contra as aves. Nesse instante, ele olhou para o céu e percebeu que esse era um sinal que a Sheik estava chegando. Com a seca, sem mais nada para comer, Fabiano e a família decidem ir-se embora para a cidade, porque lá eles pensavam que iam ter uma vida melhor, sem passar por a seca, sem passar fome, sem nada. Então eles decidem ir embora para a cidade. No caminho, ele fica pensando como será o futuro na cidade, como será a vida dele, como ele irá criar os seus filhos e a sua família irá viver. Por quê? Porque não irá mais passar fome como no sertão. E seus filhos poderão ter um estudo e ser homens brutos e fortes como o pai.